Amém, glória a Deus, graça e paz a todos, amados irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, nesse momento maravilhoso, nesse domingo abençoado, né? Esses dias aí que passou, muita chuva na nossa terra, graças a Deus, tudo é no tempo do nosso Deus, todas as coisas acontecem por intermédio dele, e é por isso que nós estamos de pé, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Graças a Deus. Deixa eu mandar aqui a graça e a paz para todos os nossos amados irmãos, os nossos ouvintes, né, que têm nos acompanhado aí, o Ministério Nova Sião, pregando a graça, né, e em espírito e em verdade. Esse é o nosso dilema, né, de sempre. Estamos debaixo da graça de Deus, vencendo sempre. Amém? E hoje, para a nossa meditação, como tinha prometido a vocês, naquele domingo de que eu estava com 8 dias, não foi possível, né? Por causa das eleições, eu prestei serviço para o TRE, então não deu para mim entrar em contato com vocês através da live. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui e, como prometido, aí aos nossos amados irmãos, hoje vou trazer aqui uma pequena reflexão para que a gente de uma vez por todas entenda algo que foi perguntado, os irmãos, muitos, né, me indagaram a respeito, e hoje vou trazer para vocês este tema que é graça. Toda autoridade é constituída por Deus. Hoje nós vamos aprender e vamos entender e saber quem são e quem foi essa autoridade, né? Estas, no caso, autoridades constituídas por Deus. Amém? Então, todos vocês que aí está acompanhando, você que aqui está, você que vai assistir, não sei o dia nem a hora, mas o dia que você assistir, você vai ficar por dentro, vai ficar sabendo quem foram essas autoridades constituídas por Deus. Graças a Deus. Então, antes disso, deixa-me fazer aqui uma confissão de fé, né? Para que nós possamos conversar mais claramente. Amém? Estão gostando do novo cenário, né? O irmão José hoje está sentado. Amém? Estou aqui no aconchego do meu lar, graças a Deus. Hoje não fomos lá para o movimento, lá onde a gente transmite as lives, né? Geralmente. Hoje optei por fazer aqui em casa. Amém? Então, vamos aqui fazer a nossa confissão de fé. Eterno Deus, maravilhoso Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor neste momento maravilhoso, a qual o Senhor nos deu a graça de estarmos de pé, de continuarmos assim nesta terra maravilhosa, qual é o nosso lar enquanto vivemos. E que nesta noite maravilhosa, ó Deus, sobre a única autoridade neste mundo e nos séculos vindouros, que é a tua autoridade, ó Senhor, neste momento eu peço que use-me para que assim eu possa explanar bem, ó Deus, a tua palavra, para que os demais ouvintes, meu Pai, compreendam e entendam que são autoridades constituídas por Deus. Pois neste momento eu recebo, ó Deus, no meu espírito a todo aquele amado irmão que precisa, ó Senhor, de ajuda, seja em qualquer área da vida, que assim seja concedido pelo teu poder, pelo teu Santo Espírito, pois é o Senhor que tudo pode, que tudo faz e sempre será. E eu te agradeço também, ó Deus, pela saúde, meu Pai, dos meus familiares, pela minha saúde, pela saúde de todos do Ministério Nova Sião, e que o Senhor encoraje a todos, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem crê, diga amém, assim seja. Amém? Graças a Deus. E lembrando aqui também que nós não estamos aqui para pregar a homens ou para agradar ao mesmo. Amém? Pregamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus e não a nossa. Peço aí aos amados irmãos que nos assistem que nos suportem, pois
nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, pois Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor, de todo domínio. E também aqui quero mandar graça e a paz para os nossos amados irmãos do grupo, Conhecendo a Graça, que o Espírito Santo de Deus conceda bênção sem medida sobre a vida de cada um deles, em nome de Cristo. Amém? Então, amados irmãos, vamos lá, lembrando aí o tema, né? Graça. Toda autoridade é constituída por Deus. Nós vamos aprender aqui, neste momento, quem são autoridades constituídas por Deus. Amém? O nosso tema se encontra em Romanos capítulo 13, no versículo 1. Amém? Livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Amém? Graças a Deus. Luana, por favor, me conceda aí a Bíblia, porque esse celular aqui está uma benção. Amém? Graças a Deus. O celular da minha esposinha aqui não está querendo acordo, viu, minha filha? Por favor. Abriu? Pronto. Amados, enquanto Luana vai agilizando ali, deixa-me conversando com vocês aqui. Amém? Então, amados, esse tema, toda autoridade é constituída por Deus. Nós temos que entender uma coisa. As autoridades, como muitos pensam, né? E até fazem menção dessas autoridades, infelizmente, a verdade tem que ser dita, ou felizmente, né? Pois autoridades constituídas por Deus não é da maneira que muitos pensam, que muitos amados irmãos até seguem, né? Tem aí a ousadia de dizer que foi Deus que levantou, foi Deus que pôs aquela pessoa sobre a autoridade, sobre os outros. E para ser mais direto, eu quero logo deixar claro que não existe esse negócio de autoridade eclesiástica. Amém? Homem, não existe isso. Amém? A única autoridade eclesiástica é Deus, que está acima de tudo e todas as coisas. Mas hoje você vai aprender isso aqui, eu só estou dizendo no momento para que você já vá aí preparando o seu coração. Nós vamos conversar a respeito, tá certo? Então, amados irmãos, essa pergunta ouvi por muitas vezes as pessoas falando, né, a respeito, e no momento muitos amados irmãos têm me procurado sobre isso, sobre essas autoridades, quem são essas autoridades, aonde estão. Amém? Nós vamos aprender neste momento sobre essas autoridades. Amém? Graças a Deus. Só encontrar aqui, em nome de Jesus, para a gente já irmos aqui falando a respeito dessas coisas. Amém? Então aí, sua Bíblia no livro de Romanos, abra aí, Romanos capítulo 13, no versículo 1. Amém? Graças a Deus, para que a gente entenda. Olha aqui a frase do nosso amado irmão Paulo. Olha o que ele dizia. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem e foram por ele estabelecidas. Amém? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 13, no versículo 1. Pois muito bem,
Amados irmãos, esta mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo aos demais irmãos lá em Roma, ele estava dizendo para eles no tempo deles, amém? Uma coisa que nós temos que aprender, amados, é respeitar o tempo, o verbo, o tempo verbal, né? Da escrita, o tempo quando foi escrito no momento, perdão, para que assim a gente possa compreender e entender. Esta fala aqui do apóstolo Paulo, lá em Roma, ele queria dizer aos amados irmãos ali romanos que ouviam ele naquela época, que aquelas autoridades que eram constituídas por Deus e que foram, no caso, as autoridades que Paulo estava falando aos amados irmãos, quem eram? Os sacerdotes, né? E os sacerdotes levíticos. Essas eram as autoridades constituídas por Deus naquela época. Por quê? Porque era lei. Amém? A lei existia, ainda estava em vigor. E então, todos ali ao redor daquela localidade, eles tinham ali os sacerdotes e os sacerdotes levíticos como autoridades constituídas por Deus. E temiam, por quê? Porque eram ali naquele momento, nesta época, neste ano, a lei, né, ainda estava de pé, a lei ainda vigorava, amém? Mas, com o tempo, a lei foi o quê? Desvanecendo, a qual veio Jesus, amém? Foi crucificado, e após a crucificação de Jesus, alguns tempos depois, no ano 70, aí sim a lei deixou de ter o seu vigor, a lei deixou de ter a sua força. Então, quando Jesus cumpre toda a lei, então esse sacerdócio levítico e os sacerdotes deixaram de ser autoridades constituídas por Deus. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós estamos, né, em um ano, né, que está se terminando aí, pouco menos aí de um mês e alguns dias para que se encerre o ano de 2022. E nós tivemos, antes disso, no nosso país, nós tivemos algo parecido com o que aconteceu com as autoridades constituídas por Deus. Se vocês não lembram, eu vou lembrar aos amados irmãos que nós tivemos ali um impeachment, né, com a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. E então, olha o ponto ao qual eu quero chegar, amados irmãos. Para muitos, e muitos mesmo, amados irmãos do sistema religioso, eles dizem, até profetizam e fizeram muitas coisas para que assim acontecesse a vontade de Deus na vida do querer do homem. Só que não era dessa forma. Se vocês lembram, não tinha como Dilma ser uma autoridade constituída por Deus. Até então, uma autoridade constituída por Deus, ela não pode ser destituída de um cargo que Deus lhe deu, não é verdade? Então, ela foi destituída do cargo de presidente do Brasil. Por quê? Por causa do impeachment, porque encontraram, segundo a lei a qual ela foi condenada e processada naquela época, que ela tinha que deixar a presidência do Brasil por causa dos acontecidos. No caso, as acusações que foram feitas contra ela. Então, essas autoridades, amados irmãos, quando lemos dessa forma, a qual o apóstolo Paulo está mencionando aqui, o que acontece? O que acontece com isso? As pessoas, muitos, né, e não são poucos, eles pensam dessa forma, que é orando, que é fazendo campanha, que é fazendo jejum, para que as autoridades, né, para que Deus se comova com as autoridades que é constituída pelo homem. E até muitos acham que realmente é Deus que interfere nesta causa. E não é, amados irmãos.
quero dizer para vocês que autoridades constituídas por Deus foram naquela época os sacerdotes, como falei, né? E o sacerdote levítico, que tinha ali a sua jurisdição naquela época, que era a lei. E hoje não. Hoje, amados irmãos, não se escolhe como antigamente, né? Lá em Israel, eram escolhidos o quê? Os reis, né? Os reis eram escolhidos e ungidos por um homem. Hoje, no âmbito, né, as igrejas, entre aspas, entre quatro paredes, eles também fazem isso. Intitulam homens, ungem com óleo, dizem bastante palavras bonitas, que foi Deus que levantou aquela autoridade. Só que não, amados. Quem escolhe é o homem. E no caso aqui dessas autoridades, a qual que Paulo está falando, que era na época da lei, não tem nada a ver com o nosso tempo de hoje, amado. Como nós tivemos eleições agora, né? Poucos dias, hoje está o quê? Com 8 dias, se não me engano. O que acontece? Quem escolhe, amados irmãos, é o povo e não é Deus. Amém? Deus, ele não se mete, como tinha falado com alguns amados irmãos a respeito disso. Quem escolhe, amado, quem vai governar, nos reger aqui na terra como carne e sangue, amado, somos nós mesmos. E não é Deus que se intromete na vontade do homem. Porque se Deus escolhesse, amados irmãos, era totalmente diferente. E o que é, como muitos, né, até dizem, mas a voz do povo é a voz de Deus. Enganado. A voz do povo não é a voz de Deus. Amados irmãos, a única autoridade que existe sobre as nossas vidas e nos governa é Deus. O governo aqui da terra não tem nada a ver com a constituição de Deus. Não é Deus, não foi Deus que construiu essas autoridades. Quem escolhemos fomos nós. Amém? Então muitos acham que até hoje tem muitos aí pensando, outros que não aceitaram os resultados, né, nas urnas, ficam achando, por que não aconteceu? Mas nós não oramos, nós fizemos jejum, fizemos até campanha, fomos para as redes sociais denunciar, levantar falso e mostramos os feitos. E por que Deus não viu? Amados, Deus vê tudo e todas as coisas. Nós não vivemos mais no tempo da lei, amém? Aonde era olho por olho, dente por dente, aonde dentes por dentes, no caso, aonde o homem tinha, a lei tinha a sua força, tinha todo o seu vigor. E então, quando eu dizer a vocês que muitos só por aí abrem a boca e diz que a voz do povo é a voz de Deus, não é, amados. É por isso que tem muita gente que está frustrada aí. Por quê? Porque eles fazem algo, amados, para Deus, esperando algo de Deus. Eles querem mostrar as suas obras ineficazes e quer que Deus entre em favor na causa do homem. Não é dessa forma. Amém? Temos que ter essa certeza no nosso coração que autoridades eclesiásticas não existe. Amém? Não existe essa que o homem ungiu um pastor, um presbítero ou um bispo. Não importa quantas vezes essa pessoa for ungida a algum cargo dado pelo homem nas igrejas, entre aspas, né? Entre quatro paredes, que a igreja de Cristo somos nós. Amém? Então, amados, não existe essa ideia que a voz do povo é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, eles não tinham crucificado a Jesus. E qual era a voz do povo naquela época? Qual era a voz do povo? Quando o Pilatos, né, fez ali o relato, a quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E o povo gritava entre si, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Essa era a voz do povo. Amém?
e não a voz de Deus. E Deus o tempo todo, amados irmãos, querendo reger aquele povo, querendo dar ali a alegria de volta, a saúde, restituir as famílias, as casas. Mas o homem, amados irmãos, ele se apega muito às coisas materiais, ele vai muito pelo que vê e esquece que quem rege tudo e todas as coisas é Deus. O Espírito Santo de Deus que em nós habita, amados irmãos, ele não faz parte, amém, da nossa vida política. Como costumo sempre dizer nas minhas pregações, amados irmãos, que muitos, abrem a boca e dizem, não, Deus levantou José do Egito, Deus levantou fulano, Deus levantou ciclano. Não, amado. Sim, temos que ter essa certeza. José do Egito foi muito usado, sim, por Deus, mas se tornou governador do Egito através de quem? De Faraó, não é verdade? Então não tenha... Quem escolheu? O Faraó. Como hoje, amados irmãos, trazendo para dentro do nosso cotidiano, trazendo para dentro da nossa vida secular, quem escolheu? O povo. Independente de A ou B, quem escolheu foi o povo. Não foi Deus. Amém? E é totalmente diferente, amado, hoje. Hoje nós não vivemos mais sobre o efeito da lei. Amém? Nós temos que ter essa certeza. A única autoridade que nós reconhecemos como autoridade é Deus. Cristo, o único, a qual eu e você, independente de cargos aqui nessa terra, é a quem nós temos que recorrer, a quem nós devemos obediência. Não existe que o pastor é quem cuida das ovelhas, o pastor é quem diz o que aquela ovelha deve fazer, como ela deve andar. Não. O pastor é Cristo. Ele, sim, nós temos que ser regidos por Cristo. Quando o homem aprender a ser governado por Deus, pode estar na certeza que sua vida vai mudar, sua vida vai dar outro efeito, Vai ter outro efeito. Mas quanto muitos tiverem com essa mente fechada, achando que o pastor é quem intercede por você, achando que o pastor é quem deve saber da sua vida, o que você faz, achando que a campanha, o propósito, o voto que o pastor faz e pede até para que você faça, isso aí tudo é ineficaz, amados irmãos. Não tem nada a ver com autoridade. Não, mas o meu pastor é um homem de Deus, é uma autoridade eclesiástica. Não. Entenda de uma vez por todas que não existe autoridade eclesiástica homem constituída por Deus nessa terra para reger outro homem. Amém? Nós somos, amém, totalmente dependentes de Deus e não de homens. Se nós fôssemos depender, amados irmãos, de homens, nós estávamos mais ou menos enrolados. Amém? Apesar de já termos aí o governo, da terra, o dos homens, a qual nós mesmos escolhemos, amém? Não foi Deus que levantou, amém? Foi sim o homem, amado. Nós que colocamos lá. Quem vai às urnas? É Deus? É o Espírito que vai lá? Não, amado. E outra, para que você que é cristão, amém? Fique sabendo disso. Amados irmãos, Deus ele não se mete, não se envolve em política. Nem tampouco pediu para nenhum homem desta terra formar grupos, como é que diz? Para que assim entre numa bancada, para que se levante ali um homem de Deus, como muitos dizem, Para que façam as leis, para que as igrejas A, B, C, isso não seja fechada, ou que isso não é dessa forma. Amados, a igreja somos nós. E somos nós que somos regidos por Deus. Não somos nós que somos regidos pelos homens, pelo pastor da igreja. Pastor é título. Não é o título. Tem que ter dom. Muitos sim têm o dom,
outros não têm, mas é dessa forma. Deus, ele é autoridade sobre tudo e todas as coisas nas nossas vidas. Então, nós temos que fazer o que Deus nos manda. Amém? Então, amados irmãos, tenha essa certeza em seu coração, na sua vida, pois as autoridades constituídas por Deus não é da forma que muitos pensam. Amém? Graças a Deus. Então, veja comigo o versículo 2. Amém? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, esta se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Tá vendo? Naquela época da lei, era dessa forma. Todos aqueles que eram contra a lei, eram contra os sacerdotes, diziam o que queriam, então aquelas pessoas eram réu de condenação. Então, por 2 ou 3 testemunhas, aquela pessoa era condenada à morte. Amém? Então, amados irmãos, para que você fique bem esclarecido, atento, que nessa época aqui, Paulo não estava falando das autoridades hoje. Ele estava falando que essas autoridades que foram constituídas por Deus eram no tempo da lei, que eram os sacerdotes e os sacerdotes levíticos. Amém? Eles eram quem cuidavam do templo, eram eles quem recebiam os dízimos, né, daquela época, que era em alimento, não como hoje, como a gente vemos aí o presidente, entre aspas, que o presidente da igreja é Cristo, onde nós vemos um só crescer, amém? E os outros demais amados irmãos que contribuem não vão a lugar algum, a não ser o seu salário, que ainda tem que tirar 10% dele para doar para os outros. E não pode, amados irmãos. Nós temos que ter esta convicção. Se você pode ajudar alguém com 10%, com 20%, não importa com quanto. O que importa é que você possa ajudar alguém. Amém? Então, fica aí essa explanação de quem são autoridades constituídas por Deus. E lembrando, a autoridade constituída por Deus é quem? O próprio Deus, Cristo ressuscitado. Amém? Então, fiquem todos na paz. Está aí a nossa distração de hoje aqui com a palavra, para que você fique esclarecido, fique sabendo que não é Deus que escolhe o governante aqui na terra. Quem escolhe é o homem. Amém? E essa autoridade não é constituída por Deus. Essa autoridade foi constituída por quem? Por homens. Aonde? Votando nas urnas. Amém? Então, graça e paz a todos. Fiquem com Deus e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Amém?